A informação que agitou os bastidores ontem dos famosos do mundo artístico foi o fato envolvendo aí a apresentadora Ana Hickman, da Record, agredida pelo marido e que registrou queixa na polícia, né? A apresentadora de 42 anos de idade foi agredida por Alexandre Correia, 52, o marido, na tarde deste sábado, dia 11. O episódio violento ocorreu dentro da própria casa da apresentadora, localizada na cidade de Itu, no interior de São Paulo, e o caso foi registrado na delegacia central da cidade. De acordo com informações do jornalista Léo Dias, a apresentadora da Record havia acionado a polícia após ser agredida pelo empresário. A loira também tentou prestar depoimento em casa por conta dos inúmeros machucados no corpo, mas precisou ir à delegacia porque o delegado exigiu, né, que ela lá estivesse. E fez correto, fez correto. Procurada ontem, a assessoria de Ana Hickman confirmou que houve um desentendimento do casal e que posteriormente ela precisou prestar esclarecimentos no distrito policial de Itu. Após um desentendimento entre Alexandre Correia e Ana Hickman, no sábado a polícia militar foi acionada, diz a nota, e a apresentadora conduzida até o distrito policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickman agradeceu o carinho e a solidariedade dos fãs e informou que está em casa, bem, infelizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física, é o que diz a nota. O portal G1 afirmou que a apresentadora da Record relatou aos policiais no boletim de ocorrência que iniciou uma discussão na cozinha. Alexandre teria pressionado ela contra a parede, a agrediu com cabeçadas e pressionou seu braço contra uma porta. Ana chegou a ser atendida no hospital da região, liberada e preferiu não solicitar medida protetiva até o momento, né? O marido na rede social também se expressou ontem, o Fantástico até também trouxe uma reportagem sobre isso, confirmando que houve desentendimento, mas disse que foi algo isolado e que em toda a trajetória deles na condição de casal nunca tinha acontecido ou ocorrido algo do gênero, né? Mas o que a gente tira de lições disso, né? A violência doméstica, atenção senhores e senhoras, principalmente as senhoras, né? A violência doméstica, né? Ela atinge todos os níveis sociais, né? Eu vou estender a situação um pouco mais, né? Logo que a gente começou aqui na reportagem da Mar Azul, eu ouvi conselheiras tutelares de Barra Velha que disseram para nós o seguinte, que a violência sexual contra crianças e adolescentes, ela não está apenas nas camadas em vulnerabilidade social da sociedade. Traduzindo, não acontece sempre entre os pobres. E uma das conselheiras me citou isso em Barra Velha, né? Crianças de famílias de condição econômica mais bem posicionada também passaram pelo horror da violência sexual e do estupro. Vejam só, gravíssimo isso. Transpondo isso para a violência doméstica, vale a mesma regra. Não é porque é famosa, não é porque é bonita, não é porque é bela, né? A mulher pode estar exposta à violência doméstica em qualquer situação. E está aí um exemplo. E ontem eu acompanhei por inteiro e hoje até revi novamente no Instagram do pastor evangélico Hermes Fernandes, do Rio de Janeiro, ele reiterando isso para as fiéis da Igreja Evangélica do Brasil. Pastor Hermes falou, se você, irmã evangélica, se você estiver passando por uma situação de opressão emocional ou violência doméstica, denuncie. Por que ele fez esse alerta? Porque ele pegou o gancho do que aconteceu com a Ana Hickman e transpôs para o movimento evangélico. E aí nós vamos dizer, por que o evangélico? Ele disse, porque há um silenciamento muitas vezes no movimento evangélico. É uma autocrítica que o pastor Hermes, é um pastor que eu gosto muito da fala dele, o pastor Hermes fez essa autocrítica. Nós temos aqui dentro da igreja evangélica também esse tipo de situação e muitas vezes a mulher se silencia. Saindo do âmbito evangélico, vale para qualquer outro grupo religioso, umbanda, candomblé, igreja católica, doutrina espírita, budismo. Muitas vezes a violência doméstica ou até mesmo a violência sexual estão escondidas intramuros naquela fachada da família feliz. E eu digo mais, nós vivemos numa sociedade hoje acelerada, impulsionada pelas redes sociais, onde você muitas vezes, e não generalizando evidentemente, você vive uma felicidade de verniz, é uma felicidade de fachada,
É o nosso melhor restaurante, é a nossa viagem, é o show que nós participamos, é a visita entre amigos, tudo é feliz, não existe, todo mundo se perdoa e se ama em rede social, vocês já viram isso? Ah, tudo é perfeito na rede social. E muitas vezes está ali, naquele cenário escondido, né, um episódio triste de violência doméstica. Né? Então, Ana Hickman traz o episódio da Ana Hickman traz essa reflexão, traz essa triste constatação, né? Não era nem para ter sido a primeira vez, né? Não era nem para ter sido. Se levar em conta que o marido está falando a verdade, porque foi a primeira vez, não era nem para ter acontecido. Sinceramente, né? E eu lembro recentemente, isso tem coisa de alguns anos, né? Este senhor, esposo dela, passou por um câncer agressivo. E a grande amiga, companheira e protetora foi a esposa. Em todos os momentos. Então não era nem para ter... caso isolado, não era nem para ter acontecido. Irene Espíndola diz, é uma triste realidade, nós vivemos hoje em dia, não existe diferença entre pobre ou rico, Irene, é verdade. Quando são agressivos, são independentes de quaisquer circunstâncias. Muito bem pontuado, Irene, muito bem pontuado, né? Aí veio uma informação também nos bastidores do Léo Dias e de outros aí jornalistas do meio do cenário artístico, de que o casal Hickman, né, o casal Alexandre e Ana Hickman estaria em dificuldades financeiras, passando pelo protesto de dívidas de milhões de reais que teriam. Então, muitas vezes, a situação, quando o dinheiro acaba, né, gente, a gente sabe como é que fica o casal, né? A desestabilização financeira mexe muito e o casal tem que ser muito bem orientado para superar uma dificuldade. Agora, quando é uma dificuldade, em tese, sendo verdade, se é uma dificuldade de milhões de reais, a coisa complica ainda mais, né? A coisa complica ainda muito mais, né? Desestabiliza tudo. Né? Então, e nada justifica agressão. Nada justifica agressão. Nada. Porque a mulher foi assediada, foi porque ela estava de calça curta, porque ela estava de fio dental, porque ela estava dançando, sambando, dançando funk. Cara pálida, nada justifica. A mulher tem o direito de estar onde quiser e da forma que quiser. Mas tem ambientes adequados e inadequados. Concordo. Mas a conduta é dela e nada dá o direito a você tocá-la. Né? A Eliana Maluza comenta, já vinham dando sinais de que algo estava errado. Ele é simplesmente um grosseiro que se deu bem na vida com o trabalho dela. Empresariou ela, a opinião da Eliana Martusa. Obrigado, Eliana, também pela participação. Maria Aparecida dos Santos da Silva. Ela cuidou dele com tanto carinho quando estava com câncer e agora ele faz um papelão desses, está aí a Maria Aparecida dos Santos da Silva, que o Juvan havia citado aqui, né, Maria Aparecida, né? Ela se dedicou ao tratamento dele como ninguém. Rosana Bepler Santiago, não pode continuar com ele. Quem faz uma vez faz outras e só piora. Já vimos muitos casos assim que resultam, infelizmente, no feminicídio. Perfeito, perfeito. Rosana aí também pela sua participação. Você vê como mexe, né? Quando é uma pessoa famosa, mexe com a sociedade em geral. É igual a situação, igual não, né? Porque as situações são diferentes, mas estou falando em termos de repercussão. A situação da necessidade do transplante de coração do Faustão, como aumentou o volume de procura de informação e de doadores também de coração. Né? Devido ao caso do Faustão. Muita gente diz, mas ele é famoso, conseguiu mais rápido. Não foi o que os documentos e o encaminhamento mostraram, né? O Faustão teve aí proteção de Deus e sorte, conseguiu aí o doador com rapidez, né? Mas não há nenhum indício que haja favorecimento, não houve isso. Agora, como mexe com a sociedade em geral, quando envolve uma pessoa conhecida, né? Como aconteceu recentemente, também com Luísa Brunet. Né? Talvez hoje, para gerações de 25, 20 anos para menos, né, a Luísa Brunet não fale tanto para essa sociedade atual, mas para quem vem lá dos anos 80, 90, a Luísa Brunet é um ícone da beleza, aliás, bela até hoje, um ícone da beleza, né? E também num relacionamento extremamente agressivo. Passou por isso.
né? Ela fala sobre isso, inclusive, no documentário da Globoplay, né? Da Xuxa, ela relata, né, o que ela passou. A Stephanie Bianca diz assim, aquela frase de que as aparências enganam, se encaixa aí. Enganam? Encaixa aí. Eles são ricos, famosos, mas felicidade e verdade aí nessa relação talvez não tenha, né, Stephanie? Ela fez certo em denunciar antes que esse relacionamento se tornasse abusivo. Ela fez certo em denunciar, Stephanie, e mais ainda, o delegado fez certo em solicitar a presença dela na delegacia e ela fez o correto também em ir à delegacia. Porque muitas vezes não estou dizendo que é esse caso, nem posso acusar o que eu não sei, mas muitas vezes aquele é famoso, é poderoso, tem dinheiro, faz aquele jeitinho para ocultar. Não, ela foi. Ela foi buscar, inclusive, foi no atendimento médico, buscar o atendimento médico. Né? Então, ela foi atrás. Né? E o delegado exigiu corretamente, porque a triste exposição do caso, que é triste por si só, da violência doméstica, né, ela pode também implicar em algum tipo de aprendizado, infelizmente. E é esse aprendizado de nós estarmos aqui debatendo esse assunto. Aliás, nós tivemos na quinta-feira aqui, está disponível na plataforma da Rede Mar Azul, né, o Educast da UniBF, com o Luiz Varela, entrevistando a Regina Silva, que é a presidente a coordenadora geral do coletivo Mulheres do Brasil em Ação. A Regina, que hoje é uma ativista, uma educadora e uma referência, eu já posso dizer assim, né, Robert, referência estadual, né? A Regina hoje é uma referência estadual, qualquer jornalista procura a Regina por conta do trabalho ampliado dela nesse quesito, violência doméstica. Orientando, está disponível, quem quiser acompanhar a trajetória da Regina e a fala dela, está na TV Mar Azul do YouTube. Altair Colione, covarde, na hora que ele mais precisou, ela esteve presente. Pois é, Altair, está aí a participação dos nossos internautas. Alcides e a Janimara Heckman falam, não existe família perfeita, de fato, existem circunstâncias e cada um se comporta de um jeito. Se dinheiro fosse a solução de tudo, não teria tantos tirando a sua própria vida. Está aí muito bem pontuado o Alcides e a Janimara. Obrigado, Alcides e Janimara, pela participação. E está aí, o fato é esse. Né? Família, gente, de propaganda de margarina, é só na propaganda de margarina. Tá? É só aquela... Todo mundo acorda bem maquiado, sem olheira, cabelinho penteado e vai comer o pão com margarina. Né? Isso é uma peça de publicidade, é uma peça de marketing. Né? Não é algo que está conectado com a vida, de fato, com a vida real. Né? Todos nós temos nossos altos e baixos. Casamentos, enfrentamentos, crises, dificuldades, lutas. Né? Mas a gente sabe que quando surge, né, a gente tem que fazer a denúncia, né, no caso da violência doméstica e o que é pior ainda, do abuso sexual, assédio e abuso sexual. Né? Quando aquelas artistas todas da Globo se uniram para denunciar aquele humorista, o Márcio Smelling, fizeram corretamente. Fizeram corretamente. Chega de silenciamento. Chega de silenciamento. E eu vou dar mais uma situação, hein? Reportando ainda aqui a fala do Bispo Hermes. Antes eu vou ler a Mari Totene dizendo, meu Deus, como é que pode, né? Tanto dinheiro, só deveriam agradecer. Pois é, a casa é gigante, né, Mari? Reportando ainda o pastor Hermes Fernandes. O pastor Hermes diz o seguinte, no meio religioso, muitas vezes, existe a figura forte do patriarcado. O homem ainda manda e todos obedecem, né? Que é um panorama que já mudou nas últimas décadas, mas que ainda é muito forte em circuitos religiosos mais fechados, vamos dizer assim. E o pastor fala isso não só sobre o meio evangélico, mas de uma maneira geral. Via de regra, o que manda é o patriarcado. E no patriarcado, quem colabora para a sustentação financeira da igreja, olha a observação que ele faz, tá só procurar o Instagram do pastor Hermes. Quem colabora para a sustentação financeira da igreja, em sua maior parte, é o homem. E quando é o homem, o que acontece quando o religioso não é consciente dos seus deveres? Ele oculta o homem de uma situação de agressão contra a mulher, porque é ele que banca a igreja. Olha a autocrítica, olha a reflexão. Vejam que é um evangélico falando do seu lugar de fala. A mulher, muitas vezes, do circuito religioso, ela não denuncia, porque ou se vai denunciar, ela acaba invisibilizada, né, ou desestimulada a denúncia, porque o marido, muitas vezes, é um dos que mais colaboram para a manutenção da igreja.